Bom dia, sejam bem-vindos. Gostava de agradecer a todos, em nome da ASECO PST e da IBM, a presença em mais este evento. Hoje vamos falar um pouco sobre banca digital e, nessa vertente da banca digital, sobre uma sub-área com foco na área de processos, automação e segurança. Vamos ter intervenientes da IBM, da ASECO PST, testemunhos de clientes e, portanto, depois de umas notas de introdução feitas por mim e pelo Pedro Raminho, representante da IBM, neste evento, vamos ter um bloco pela Rafaela Araújo de processos e data à volta do IBM Automation Platform, de seguida na mesma linha a intervenção do Rui, representante da IBM nestas áreas, e depois uma intervenção também com testemunhos da ASECO PST, de clientes e da IBM na área de segurança. Esta é a nossa agenda. Na próxima hora agradeço desde já a vossa atenção e a vossa disponibilidade para estarem aqui. Chamo a atenção para a vertente de chat que existe na emissão. Portanto, é a forma de interagirem com as pessoas que vão estar a fazer as apresentações, de colocarem as vossas questões do webinar. Será a forma também de participarem participarem ativamente naquilo que a ASECO PST quer fazer, que comprometeu, que é premiar a vossa disponibilidade para este evento e, portanto, responderem uma pequena questão que será colocada no fim. Pronto, muito obrigado. Vou passar a palavra ao Pedro Raminho da IBM e obrigado. Volto a falar com vocês no fim desta emissão. Tá, obrigado. Olá, muito bom dia. Obrigado pelo convite à ASECO, ao José Nunes e ao Eduardo Ferreira. O meu nome é Pedro Raminho, sou diretor de vendas de software da IBM em Portugal. Hoje falamos em parceria com a ASECO, com foco e orientados para a digitalização dos procedimentos e a complementaridade que a IBM consegue aportar com a solução de indústria da ASECO, o Banca. Okay? A suite IBM Cloud Pak for Automation, que falaremos hoje, incorpora o poder e a flexibilidade das tecnologias de cloud híbrida, resultando também da aquisição que a IBM fez em 2019 da Red Hat, que introduz não só a escala, a profundidade, a inovação e experiência que a IBM tem no setor das tecnologias de informação e da cloud. Esta complementaridade, os clientes, a ASECO e a IBM passam a ter ferramentas que ajudam a acelerar a sua jornada para a cloud. Uma das características fundamentais é a flexibilidade e sobre o lema que a IBM apresenta do Build Once, Run Everywhere, permite uma gestão diferente nos novos ambientes híbridos. Outro ponto bastante importante nesta sessão é a sinergia e complementaridade que vemos com a ASECO, com a sua experiência na indústria da banca e, no caso da IBM, a experiência na plataforma. E no caso da plataforma, iremos dar a conhecer uma solução que permite tirar partido dos dados, da automação, de inteligência artificial e tudo isto para melhorar a experiência dos vossos clientes, os clientes finais, os clientes da banca. E, no contexto atual, ainda mais relevante pela automatização necessária com os novos desafios e processos associados ao Covid-19. O Rui Garcia Santos irá também dar foco num outro driver bastante importante nesta transformação, que é a produtividade organizacional, com a automação a trabalho, redesenho e a otimização de processos. No fundo, estamos em conjunto a reinventar a experiência que os clientes necessitam. Desejo-vos uma boa sessão e passo a palavra à Rafaela Araújo. Bom dia e até já. Microfone, Rafael. Obrigada, Pedro, pela introdução. Eu hoje vou falar-vos aqui um bocadinho dos desafios da digitalização na banca atualmente e também as oportunidades que vão sendo geradas devido a esses mesmos desafios. Um bocado em linha com o que o Pedro acabou de dizer, o movimento de digitalização tem vindo a alastrar-se por todas as indústrias, o setor bancário não é exceção,
E chegamos a um momento em que a adaptação dos processos de negócio à era digital, mais do que uma opção, é sim uma necessidade. Para além do aumento constante do número de pessoas digital savvy, isto é, pessoas que têm já alguma agilidade na utilização da tecnologia no seu dia-a-dia, a flexibilidade exigida dos tempos atuais representa uma série de desafios que, consequentemente, são também oportunidades para as instituições bancárias. A pandemia dos tempos atuais tem vindo a revelar-se um acelerador, um potenciador de todos estes desafios, com medidas de confinamento, distanciamento social obrigatório, até mesmo limitação de deslocações não só por parte dos clientes dos bancos, mas também por parte dos seus colaboradores. E tal já é visível através de algumas medidas implementadas, nomeadamente o encerramento temporário de balcões, a redução dos serviços disponíveis nos mesmos, ou até mesmo a sensibilização grande por parte dos bancos para uma utilização cada vez maior de meios não presenciais que minimizem ao máximo o contacto pessoal. Tal também já se reflete no mercado, isto é, já se vê uma tendência por parte dos clientes de fazerem um shift para os canais digitais, pressionando ainda mais as instituições bancárias no sentido da digitalização dos seus processos. E para além da conjuntura atual, existem outros desafios em várias frentes. Por um lado, a evolução tecnológica propriamente dita, que é constante, que torna cada vez mais exigente o acompanhamento e a adequação das organizações à transformação tecnológica, a ascensão das fintechs, empresas de serviços financeiros e não bancos que se encontram na vanguarda tecnológica, acabam por obrigar os bancos a inovar e aprimorar os seus recursos digitais, não só para competirem com as mesmas, mas até mesmo para poderem colaborar com estas. A implementação da própria transformação digital internamente, que frequentemente exige um exercício por parte dos bancos de revisão dos seus processos de negócio, tendo que olhar para isto com uma lógica de como posso incorporar a tecnologia digital nos mesmos. A resistência organizacional e dos colaboradores envolvidos nos processos, que é muito comum nos setores mais tradicionais, nomeadamente na banca, e que podem exigir uma gestão da mudança muito cuidadosa e detalhada. A exigência do consumidor atual, um consumidor que tem menos tempo, que necessita de respostas mais rápidas, mais eficazes, mas que ao mesmo tempo não abre mão da personalização, da adequação, da flexibilidade por parte dos seus fornecedores. E também a própria exigência dos órgãos reguladores, que cada vez mais coloca nas entidades uma responsabilização maior sobre o controle dos seus processos e o tratamento dos seus dados. Poderia aqui referenciar alguns mais, mas acho que mais importante do que referenciá-los é pensar que para grandes desafios também existem grandes soluções. E felizmente diversas tecnologias vão emergindo à medida destes desafios. E é neste sentido que hoje venho introduzir-vos uma das soluções que tem mais vindo a apresentar benefícios, não só para a banca em particular, mas para as organizações na sua generalidade, uma vez que pode ser o fator diferencial entre navegar à vista ou, por outro lado, navegar com eficiência no mundo digital. E este é Business Process Automation. E em que é que consiste esta solução? Na prática, esta integra diversas tecnologias, nomeadamente a robotização de processos, inteligência artificial, machine learning, entre outros, todas com um objetivo em comum: remover a responsabilidade do ser humano da realização de tarefas manuais, repetitivas, baixo grau cognitivo e, com o tempo, aprendê-los a fazer ainda melhor e de forma mais eficiente. Por exemplo, no caso da robotização em particular, os robôs imitam a ação humana, isto é, realizam as tarefas humanas com as aplicações que já se encontram implementadas na operativa do banco. Na realidade, são vistas como uma força laboral digital. Dando um exemplo concreto para facilitar o entendimento, imagine-se um processo diário realizado manualmente por um colaborador que implica a extração de um ficheiro Excel de uma intranet corporativa, o tratamento dos dados de acordo com regras bem definidas e o consequente envio desse ficheiro para uma lista de destinatários específica através do Outlook. Este processo, ao ser implementado através de Business Process Automation, nomeadamente a robotização, iria fazer com que o robô realizasse as tarefas exatamente com os mesmos steps que o colaborador realizaria e nas mesmas ferramentas, isto é, ir à intranet corporativa, extrair o ficheiro necessário, iria utilizar o Microsoft Excel para proceder ao tratamento dos dados, iria enviar esse mesmo ficheiro para a lista de destinatários que estava definida através do Microsoft Outlook. A automação contempla ainda algumas peças adicionais ao RPA, desde soluções de OCR, que permitem a captura e o processamento de texto existente em imagens, Content Management, que permite ter a documentação digital devidamente organizada e categorizada, podendo facilitar a sua gestão e utilização. Soluções de workflow, que podem integrar com tarefas executadas por grupos de máquinas, mas também de humanos, o que permite um maior controle sobre os procedimentos,
tornando-se um facilitador nas interfaces entre os diversos intervenientes. E quando pode ser aplicado este tipo de solução? Na realidade, em todo o tipo de procedimentos que sejam repetitivos e que estejam baseados em critérios bem definidos e estruturados, que se traduzam num esforço manual significativo e, consequentemente, tenham um potencial maior de benefício, que suportam um volume elevado de transações e, consequentemente, tempo despendido nas mesmas, que sejam particularmente problemáticos devido à suscetibilidade de erros e inconsistências por parte da operativa humana, que incluam workflows que requeram o uso de vários sistemas, que impliquem procura, validação ou atualização de informação, comparação e extração de dados. Poderia entrar aqui em muito mais detalhe, mas prefiro dar alguns exemplos mais específicos, nomeadamente a extração e formatação de dados em relatórios e dashboards, a recolha de dados da web, recolhas de estatísticas das redes sociais, o preenchimento de formulários, a leitura e inserção de informação em base de dados, entre outros. Ou seja, de facto, a aplicabilidade é muito ampla. E termino com o porquê. Por um lado, pelo potencial de poupança evidente, na medida em que é reduzido o esforço e tempo por parte dos colaboradores na realização de tarefas manuais, podendo este ser despendido em tarefas que tragam valor acrescentado. Dando um exemplo concreto, no caso da banca, nas redes comerciais, frequentemente há muita parte da operativa exige essas tarefas manuais repetitivas que poderiam ser automatizadas, e a verdade é que os colaboradores das redes comerciais, ao serem libertados dessas tarefas, poderiam, por exemplo, dedicar-se mais ao trabalho comercial propriamente dito. Outro dos porquês que faz sentido referir a produtividade e a fiabilidade, uma vez que os processos são tornados mais eficientes operacionalmente, seja pela dedicação maior dos colaboradores em tarefas nas quais sejam efetivamente imprescindíveis, seja pela própria solução, que não nos podemos esquecer que no limite poderia trabalhar 24 horas por dia, 7 dias por semana. Por outro lado, a minimização do risco operacional, através da diminuição da intervenção manual, o aumento de capacidade de resposta por parte dos bancos, traduzindo-se inclusivamente numa melhor experiência do cliente, e, para terminar, a escalabilidade e flexibilidade, na medida em que quanto mais tarefas ou processos forem automatizados, mais célere se torna o retorno do investimento numa solução desta tipologia. E termino aqui nos porquês, passando a palavra ao nosso colega e parceiro Rui Garcia dos Santos, da IBM, que vai entrar aqui um pouco mais no detalhe da operacionalização da implementação de uma solução desta natureza, bem como fazer uma pequena demonstração aplicada à banca em particular. Obrigada a todos. Obrigado, muito bom dia. O meu nome é Rui Garcia dos Santos, realmente estou aqui e obrigado antes de mais pelo convite. Eu pegava exatamente nas palavras da Rafaela sobre o que, quando e porquê, e realmente traduzir isso em números, ou seja, o porquê materializa-se em grandes números a nível de dinheiro, a nível da forma como o trabalho e a digitalização pode reinventar aquilo que é o chamado posto de trabalho. Por isso temos vindo a assistir a uma adoção cada vez maior naquilo que é a chamada jornada digital, a forma como as organizações interactuam com clientes, com fornecedores e com os seus próprios colaboradores. Este próprio contexto Covid trouxe desafios adicionais na própria linha de montagem e naquilo que é o value chain, ou seja, o valor acrescentado que é introduzido ao longo do processo de entrega de produtos e serviços, e o tema da automação e daquilo que é a optimização da forma de produzir os próprios bens e serviços está na linha da frente naquilo do que é que se pode fazer para obter ganhos adicionais em termos de poupança e, no limite, ser mais racional, mais otimizado em tirar partido dos recursos e do capital existente no fundo dos acionistas, melhorando a experiência do utilizador. Isto traduz em números e inclusive deu origem a um termo que a própria Gartner define como chamado Hyper-Automation e que está aqui basicamente muito potencial de ganhos envolvido, materializado em números. E esse é um dos trends, já foi este ano e para os próximos anos seguintes. Por isso, este tema é tão importante que inclusive se coloca a questão da automação, mas automação com inteligência, porque quando se coloca potencial de automação através da tecnologia, ela tem que ser inteligente. Costuma ser com a full e the tool e still a full. Aliás, ele consegue ser um full ainda mais rápido, mais automático e o objetivo é que ele seja mais inteligente.
e por isso é que toda esta dinâmica da automação requer inteligência e requer uma boa orquestração dos melhores mecanismos de automação em função do tipo de trabalho e de atividade e desafio que temos à nossa frente. Ou seja, não existe no limite uma fórmula única para tudo, mas existe realmente um conjunto de um framework de soluções e abordagens às diferentes temáticas e desafios que vêm daquilo que é, no fundo, a organização do trabalho e das atividades e, no fundo, aquilo que é a entrega de produtos e serviços das organizações aos seus clientes. E por falar de trabalho, a Rafaela focou muito o tema da robotização. A robotização é um grande aspecto hoje que realmente se traduz em business cases com retorno de muito curto prazo, mas no limite há que pensar nos processos e há que pensar na forma como o trabalho é organizado, ou seja, que tipo de atividades, tarefas é que estamos a falar, que envolvem não só humanos, mas também já processos e integrações com sistemas onde, por exemplo, se encontra o banco na área do setor financeiro, na banca em geral, e na forma como ele interactua com os seus colaboradores, com os seus clientes. Imaginemos um onboard do cliente, e esse é o exemplo que eu seguirei focar um bocadinho com mais detalhe. Há atividades que poderão ser one of a kind, ou seja, um banco está a fazer um onboard de um cliente, ok, irá fazer onboard de vários clientes. O onboarding à partida estará prototipado, ou seja, a partir de existe um processo definido para aquilo que é o onboarding do cliente. Mas às vezes existem outras tarefas na organização que aparecem uma vez por mês, ou uma vez por ano, ou no limite uma tarefa que é, no fundo, é única. Por isso, há tarefas que são repetitivas em termos daquilo que é o chamado volume de trabalho e há tarefas que, no fundo, requerem algo especialista por parte de uma pessoa que não é tão fácil de repetir, mas ainda assim necessita de mecanismos de poder rapidamente ajudar o humano na análise da informação, no auxílio à tomada de decisão. Por isso, em função daquilo que é o caráter único do trabalho, o chamado one of a kind, e aquilo que é o tal volume repetitivo e que faz sentido ser automatizado no limite com robótica, temos aqui vários quadrantes distintos sobre a forma como o trabalho pode ser categorizado, e a resposta a nível de automação não é a mesma para todos estes quadrantes. E é exatamente por causa disso que nós, e enquanto IBM, lançámos uma plataforma, tirando partido já das sinergias com a Red Hat, que o Pedro focou, para criar uma plataforma, antes de mais uma plataforma pensada para a cloud, pensada para a agilidade e que ainda assim responde a desafios funcionais, tecnológicos, específicos, dos quais a automação e aquilo que é a automação digital do trabalho é o motivo que nos faz trazer aqui hoje e partilhar convosco como é que isto consegue enquadrar com soluções de core banking, soluções de, no fundo, de omnicanal de banca e, no fundo, aquilo que é a especialidade da ASECO na banca em concreto, mas alavancada com todo este conjunto de mais-valias de automação, que, no fundo, são válidas para todas as indústrias e que a IBM se focalizou em disponibilizá-las através de uma plataforma e, neste caso, alavancando o poder da Red Hat. Por isso, a plataforma IBM chama-se Cloud Tech for Automation, é efetivamente composta por mais-valias funcionais que a Rafaela focou, nomeadamente a questão da automatização das tarefas, a robotização, por falar de uma forma mais corrente, mas ainda assim aquilo que é a automatização de processos que poderão ser um pouco mais ou menos declarativos, que poderão evocar decisões, muitas vezes tomadas com decisões com processos mais ou menos manuais, mais ou menos automatizados, que poderão envolver conteúdos, poderão haver a necessidade de incorporação da documentação, a documentação que existe num formato inicialmente de papel, mas hoje cada vez mais digital, mas que ainda assim requer a extração de metadata de forma que seja efetivamente usada na integração com as aplicações. A imagem per si vale pouco, o que importa é extrair os dados daquilo que é no limite da imagem e sempre com uma camada de inteligência operacional, coisa que a IBM cada vez tem mais vindo a introduzir nas suas plataformas de software, e isto no fundo já tem a ver um pouco as sinergias daquilo que é o brand Watson da IBM, ou seja, aquilo que o Watson hoje é já um produto que está embebido em várias soluções de Cloud and Cognitive da IBM e também nos Cloud Packs. E tudo isto assente numa plataforma com serviços operacionais que estão pensados para o chamado Day 2 Operations, ou seja, esta plataforma está pensada para produção, para escalabilidade, para cloud, em rigor multi-cloud, não tem que ser uma cloud da IBM, e isso no fundo é uma das grandes vantagens das sinergias com a Red Hat e com o poder do open source, o poder da agilidade e, no fundo, do ritmo que o próprio open source evolui por causa da comunidade de developers que a ele tem associada. Ok? Por isso, em resumo, a solução é uma plataforma, está pensada
em cloud, em multi-cloud, em rigor, é híbrida na natureza. A IBM foi e é o líder naquilo que é a visão híbrida de cloud. A cloud pública é apenas um dos flavors da cloud. Aliás, se falássemos de cloud, teríamos que acertar agulhas sobre o que é que cloud significa nas nossas cabeças, mas na IBM, cloud por definição é híbrida, pensa para as empresas, não está pensada por definição e por definição para o utilizador final, pensa nas empresas e pensa na segurança dos dados como aquilo que é, a partir do resto, se está pensada para isto, estará desenhada para todos, ok? Por isso, como é que isto quadra com a solução, com o core e com o portfólio da ASECO? Ora bem, quadra porque há processos, os processos não são específicos de indústria, há processos específicos para a indústria. Aliás, se há empresa que pensou nos processos e nos frameworks para a indústria, é a IBM, muito desde há anos 60, 70, a nível de arquiteturas, a nível de templates de arquitetura, a nível de padrões, a nível de modelo de dados. A IBM sempre foi o contribuinte maior, aliás, na própria banca, a IBM tem uma grande presença, a começar pela gestão dos próprios sistemas dos clientes, mas há todo um conjunto de práticas que a IBM desenvolveu e que, no limite, estão pensadas para a banca, mas não só. E acabam por ser mais-valias cross-funcionais que acabam por complementar soluções verticais de banca, nomeadamente a questão dos processos, a questão dos conteúdos, por exemplo. São dois processos que, no caso da banca, afetam diretamente, por exemplo, aquilo que é das coisas mais importantes, que é logo o próprio onboarding do cliente. Por isso, o onboarding do cliente começa por ter que gerir a forma como os clientes interatuam com o colaborador digital, no limite, cada vez mais, se calhar, um chatbot, mas ainda assim, pensando que poderá ser alguém num balcão digital a estar a receber um novo cliente, e a forma como todo esse onboard e a rastreabilidade, a visibilidade do governo daquilo que são as tarefas que no limite irão ser integradas com sistemas transacionais, sistemas de core banking, que gerem os produtos de banca para o cliente, os depósitos a prazo, os cartões, os empréstimos. Há sinergias entre as soluções verticais que gerem produtos e disponibilizam serviços versus aquilo que são processos e funcionalidades cross que ainda assim requerem governo e que poderão tocar em uma ou mais soluções verticais, dos quais o banca é uma delas. E claro, ainda assim a gestão, os documentos, os comprovativos, para perceber quem é que é a pessoa e ter os comprovativos que, se eu estou a chegar a um banco, tenho que apresentar o meu cartão que diz que sou o Rui Santos e não outra pessoa qualquer. Por isso, estas soluções verticais são soluções que estão do Cloud Tech for Automation, são soluções com provas dadas e reconhecidas para o mercado, e eu passaria de seguida a partilhar convosco uma pequena narrativa sobre aquilo que é a solução de automação em termos concretos na parte, por exemplo, do onboard de clientes. Por isso estamos a falar de automação num contexto digital, não estamos a falar de automação num contexto industrial, por assim dizer, mas os princípios são os mesmos, têm a ver com a produtividade e, no fundo, com a automação, tendo em vista o resultado final, neste caso, produzir mais e melhor. Por isso, as capabilities do Cloud Tech, mais uma vez, assenta nestes 5 troncos principais funcionais, com muita componente de low-code e assenta numa plataforma de inteligência operacional baseada no motor Watson. Por isso, a automação na IBM começa logo pelo próprio desenho do processo, na forma como ele pode ser modelado, modelação sem código, e ao modelarmos o processo, pensamos na forma, começamos logo por documentar o processo e poder colaborar sobre o mesmo, e no limite tendo em conta a própria melhoria do processo. Poderá envolver, inclusive, workflows e processos ou tarefas mais ou menos automatizados. Por isso, a forma como ele é desenhado poderá envolver mecanismos de decisão, tarefas que fazem a captura... Estás a fazer screen share? Estou. Ok, é que a gente não está a ver o teu filme, mas pronto, continua. Epá. Caramba, agora fiquei preocupado. A gente não viu os teus slides, mas tive... Não estou a ver os slides? Não. Epá, estamos... Desculpa, agora Confirma só antes de continuares. Agora fiquei preocupado, mas... Share screen. Epá, peço imensa desculpa. Ok. Estou a ver o meu ecrã? Agora sim. Se calhar sugiro que recomeces no filme. Sim. Ok, e maximiza. Tá, obrigado, Rui. Epá, peço imensa desculpa. Estão a ver? Agora sim. Epá. Peço imensa desculpa. Estão a ver? Sim.
Bom, peço imensa desculpa por isso. Peço imensa desculpa por este A parte, o teu discurso esteve bem. Pronto, agora vemos o filme. Então, obrigado. Então, peço desculpa. Sim. Por isso, estamos a falar de automação, das capabilities do Cloud Pak for Automation. A Rafaela já evocou quais são as torres principais. O exemplo que eu vou partilhar convosco tem a ver com o onboard de clientes, neste caso num contexto de banca, mas um onboard de clientes é um processo cross-transversal a qualquer indústria. A forma como nós o vemos começa logo por poder suportar a própria modelação do processo, de uma forma visual, sem recurso a código, e isto de uma forma colaborativa, por forma a que, inclusive, facilita a própria documentação do processo e já tendo em vista a otimização do próprio processo em si. Ou seja, à medida que documentamos, automatizamos, podemos rever a forma como podemos ainda assim melhorar o processo. As várias etapas do processo poderão envolver diferentes mecanismos, nomeadamente avaliação de risco, captura de informação, e começando por um processo de onboarding, tipicamente, no que diz respeito à captura de informação que atesta realmente que é a pessoa X, não importa só a questão da captura daquilo que é a documentação, mas ainda assim a forma como essa informação é obtida em termos de metadata e dá origem a workflows que poderão ser usados por outras equipas no back-office para atestar a informação capturada. Por isso, a informação capturada da documentação, cartões de cidadão, comprovativos de água, de luz, ainda assim é extraída, é integrada com os sistemas, neste caso, mecanismos de integração standard com o banca, e poderá envolver processos de validação da documentação, e no fundo são tudo processos que acabam por estar associados ao onboarding de clientes. A plataforma consegue combinar aquilo que são workflows mais ou menos preditivos e ainda assim com tarefas ad hoc, ou seja, quem está envolvido nas tarefas poderá envolver e chamar tarefas manuais, poderá evocar tarefas case que poderão ser revistas por colaboradores adicionais. E todo este conjunto de ações é feito numa plataforma de forma a gerar governo e rastreabilidade de onde é que está o quê e com quem. Aliás, um dos pontos fundamentais é que, de um ponto de vista de cliente, é uma entidade, sim senhora, mas o onboarding do cliente é um processo, e um processo que poderá envolver clientes e já ter em conta os produtos. Por isso, há que pensar na rastreabilidade cross, que não é apenas aquilo que é uma transação vertical de uma aplicação. Por isso, a forma como estes processos poderão, ainda assim, tirar partido da documentação que até possa existir já guardada no sistema e poder atestar o onboarding do cliente, ao mesmo tempo poderá envolver mecanismos adicionais de validação, nomeadamente perceber quem é o cliente, perceber qual é o risco de crédito associado, e aí poderão ser invocados mecanismos de análise cognitiva e decisão para que automaticamente consigam fazer despoltar processos de análise de risco de crédito. O que estamos a ver agora, ou seja, estamos a invocar um subprocesso que envolve mecanismos de decisão, que com base nos dados que poderão ser extraídos de forma integrada ou através da robotização, ou seja, a robotização tem a particularidade de poder ser invocada aqui num processo estruturado para ir a uma outra aplicação e extrair dados do cliente e com base nesses dados, invocá-los com base num conjunto de regras e modelos de decisão e perceber quanto é que o risco do cliente está associado a uma escala de 0 a 100, por exemplo. E isto tudo feito numa plataforma que é uma plataforma integrada e rastreável. O que está aqui a mostrar agora realmente é o processo de evocação de um robô que vai a uma aplicação, outra aplicação vertical, e vai extrair dados sobre este cliente em concreto. Estes dados, que num processo normal podiam ser integrados, mas neste caso vão ser solicitados através da RPA, estão a ser usados para invocar um mecanismo de decisão e chegar à conclusão que, olha, com base nestes dados deste cliente e com base na informação que tem neste cliente, o risco de crédito é X, e automaticamente este cliente o profiling deste cliente fica mais fino, mais acertado, e poderá, no fundo, dar origem à terminação do onboarding do cliente. Sim, este é um cliente, então a partir daqui serem iniciados outros processos para analisar quais são os produtos ou serviços que poderão ser melhor oferecidos ao mesmo. Por isso, toda esta plataforma está integrada, começando pela modelação, pela revisão da documentação que vem com o cliente, os próprios processos de automação
que poderão ser despoletados de forma automática ou adicionalmente ad hoc para envolver cláusulas adicionais. A invocação de algoritmia que analisa quem é o cliente e percebe qual é o seu risco de crédito e, no limite, terminar o onboarding, e isto representa muitos savings, além de que a experiência do cliente final é mais rápida e acelera imenso o onboarding do mesmo, melhorando os processos de back-office e, no fundo, traduzindo-se em produtividade. Por isso, isto é a plataforma do Business Automation. Este vídeo está disponível na internet. Eu estarei aqui até ao fim a suportar as perguntas que forem solicitadas no chat. E muito obrigado pela atenção e peço imensa desculpa porque aconteceu aqui alguma coisa no meu PC na parte da partilha do vídeo. Obrigado. Estou assim? Peço desculpa. Passava de seguida a palavra ao Miguel Ferreira. Muito obrigado. Obrigado, bom dia. Obrigado, Rui. O meu nome é Miguel Ferreira, sou Security Consulting and Systems Leader na área de Infrastructure and Security da ASEC PST, que é a área onde nós nos preocupamos com e aplicamos a segurança. Aquilo que os meus colegas acabaram de falar, a automação é aplicada também à parte do ataque do cibercrime. E quando juntamos um aumento da digitalização e a componente de ter grande parte da força de trabalho em casa, em dispositivos móveis, sentimos que há uma necessidade de abordar o tema de forma agressiva. E porquê o IBM AS360? Porque ele consegue reunir todos os equipamentos utilizados neste momento com capacidade de internet e consegue fazer a gestão dos mesmos. Portanto, ele vai além do Mobile Device Management, ele faz um Unified Mobile Device Management. Ou seja, ele, além dos mobiles, tão importantes, toda a gente neste momento usa o smartphone para fazer tudo, adiciona o PC, o Mac e, muito importante também, os wearables. Neste momento, uma pessoa consegue aceder à sua conta home banking com um relógio, um smartwatch. Portanto, nós conseguimos integrar numa única plataforma toda a gestão de todos estes equipamentos. Adicionalmente, temos a componente de aplicações e conteúdo. Conseguimos fazer a gestão de todo o conteúdo, a gestão dos acessos ao conteúdo, qual é que é o conteúdo que deverá ser partilhado, proteger esse próprio conteúdo e, em termos de aplicações, com um catálogo próprio de aplicações, conseguimos promover o acesso, o deployment e a gestão de toda essa componente. E a componente de pessoas é muito importante, porque nós temos que conseguir gerir quem é que está a aceder, se realmente é quem deixa ser. E as soluções de Identity and Access Management permitem garantir que quem está a aceder é exatamente a pessoa que deverá e conseguimos gerir todas as permissões, todos os acessos que a pessoa vai fazer. A componente cognitiva, como já falámos do Watson, vai permitir às equipas fazer a gestão por saberem o que é que estão a fazer e não vamos tentar esta política para tentar resolver o problema. Não, quer as políticas, quer a capacidade cognitiva de análise de todas as variáveis vai permitir uma abordagem otimizada e focada na segurança. Isso vai ter ganhos muito grandes, não só na gestão, mas também na segurança. Isto é uma solução que está na cloud. Portanto, é uma solução numa cloud que é confiável e segura. E nós temos que garantir que ela está permanentemente disponível, não só que é redundante, como está redundante e geograficamente em pontos importantes, por exemplo, para a África, com a nova ligação ao Brasil, nós temos um data center no Brasil que vai servir diretamente a Angola, por exemplo. Portanto, nós temos essa capacidade agora de, com segurança, permitir um acesso otimizado aos nossos data centers e garantindo assim que o acesso é seguro, com criptografia, com certificações, garantindo a recuperação em caso de desastre num data center, permitir assim publicar uma aplicação confiável e que funcione. Em termos de arquitetura, é baseada numa arquitetura diferenciada, porque permite, se repararem, tem uma plataforma multi-OS, dá para os iOS, portanto, telemóveis, dá para o Android, dá para o macOS, portanto, podemos gerir também o próprio portátil da Apple, os mobiles da Microsoft, o portátil
da Microsoft, nós conseguimos fazer a gestão num único sítio de todo o universo de equipamentos utilizáveis neste momento, especialmente agora em pandemia, com as equipas de trabalho em casa. Permite também a questão de integração com a estrutura empresarial e garantindo dessa forma uma fluidez e uma segurança a todo o nível, com granularidade dos acessos. Isto é tudo encapsulado numa consola de gestão robusta, em que é possível validar todo o inventário, fazer o reporting e mais à frente o Manuel Ranera da IBM vai fazer uma demonstração do que essa consola consegue fazer, e de todos os seus módulos conseguimos ver, desde o Mobile Device Management ao Mobile App Management. Portanto, é uma consola única em que nós conseguimos fazer a gestão de todo o parque mobile e a gestão dos conteúdos e a gestão da segurança. Conseguimos também ver a capacidade em termos de segurança, de se os equipamentos estão em risco, quais é que são os updates que faltam. Nós conseguimos ver se tem algum malware, conseguimos ver em termos de segurança global dos equipamentos, e isto vai ter consequências muito positivas na segurança, na postura de segurança de uma entidade. Não podíamos estar aqui, não temos tempo, infelizmente, para passar por todas as características do produto. Portanto, temos aqui uma das melhores, a questão do EM completo. Quer dizer, realmente, ele, pela primeira vez, vamos ter aqui numa única plataforma a gestão de todos os equipamentos, incluindo Smart TVs, tudo o que seja Internet of Things, ou seja, as coisas com acesso à internet vão poder ser geridas na mesma plataforma empresarial que gerimos os telemóveis e gerimos os PCs. Portanto, isto vai ter uns ganhos muito grandes, não só em termos de produtividade, como também em termos de segurança. É baseado na melhor solução de cloud, como explicado anteriormente, nos data centers dispersos geograficamente pelo mundo, e com a ênfase principal para, por exemplo, para Angola, com o novo data center no Brasil, com o novo link que permite acessos melhorados. A plataforma aberta, com também fruto das sinergias com o Red Hat, nós conseguimos fazer aqui uma integração com os principais sistemas TI, e é uma plataforma muito aberta, que além de traz também a facilidade de uso com as melhores interfaces do utilizador. Permite só para o catálogo de aplicações que é otimizado, mesmo em termos de containerização de estações de trabalho. E em termos de custos é muito importante, é o Pay as you grow. Não precisamos de investir muito ao início, vamos pagando à medida das nossas necessidades. Portanto, isto é uma solução, além de fiável, é cost effective e permite-nos manter a segurança das pessoas que estão a trabalhar e da informação que nós temos salvaguardada na nossa empresa. Em seguida, para melhor exemplificar estes aspectos, o Manuel Ranera da IBM fez um pequeno vídeo a explicar como é que se usa em termos de consola, como é que se faz a gestão das aplicações, como é que se faz a segurança dos devices, ok? Good morning, my name is Manuel Ranera. I'm a cybersecurity specialist in IBM. In this video, I will cover the following three areas of the MAS 360 solution. An overview of MAS 360, a multi-platform solution covering also vulnerability management and also the mobile application management. So let's first of all begin with an overview of the MAS 360 solution. MAS 360 is a SaaS solution and has a unified approach to enable endpoint, end user, and everything in between. It supports smartphone, tablets, laptop, desktop, wearables, and Internet of Things devices. Operative systems supported are iOS, Mac OS X, Android, Windows, and Google Chrome. There are currently different data centers around the world. Two of them are located in Europe, one in Paris and the other one in Frankfurt. MAS 360 has something no other solution has, which is the Watson integration. If you are looking right now to the screen, you will see that the My Advisor section is gathering all the information that Watson has analyzed previously. The Watson integration delivers cognitive insight, contextual analytics, and cloud source benchmarking capability to make sense of the mobile details you encounter daily while protecting your endpoint, user, apps, docs,
and data from one platform. MAS360 delivers a complete unified endpoint management solution with one platform that integrates comprehensive security for all your endpoint and mobile assets. At the same time, it enables the flexibility and modularity needed to match the challenge and the use case for your organization. As you can see on the screen, right now going through the device inventory, as I told you, we can show the multi-platform solution that covers the several operative systems. As you can see right now on the screen, we are covering right now or managing Android devices, also Windows devices on the same screen. From this screen, you can get a quick overview of the different device manage. Related to the vulnerability management, I will access one of the device, which is the third one. And we'll go through, first of all, to the summary of the device where I can find an hardware inventory, but also a software inventory looking for the summary. You can see on the summary, I can get a complete hardware and operative system inventory, but also a software inventory with all the apps installed. So let's go to the endpoint security in order to analyze the different vulnerabilities that covers the solution. So as you can see under the endpoint security tab, it will help you to discover any kind of vulnerability, such as in this case, a firewall stopped. And we can see also that the device has, in this case, has not encrypted the file system. So there can be here two vulnerabilities that the solution has discovered and that we can resolve or remediate. Regarding the firewall or let's say the antivirus, if the antivirus is stopped, I can go through the option more and do a start of the service in order to start the antivirus. Another option in order to discover vulnerability is use what we call the alert center, as you can see on the screen, where I can create some monitorization like this one we are going to look. For example, I can see here that I can find very quickly what are the devices that are the antivirus status equal to stopped. So let's go now. I have seen the selection criteria. Now we go to the antivirus stopped and look for these devices that has the antivirus stopped. This is also some kind of to find a vulnerability. If I go to this device, I will check under the option summary and endpoint security, and we'll find that the antivirus is stopped. So you can see here this this device has two kind of antivirus, one from Trend Micro and the other ones from Windows, which comes with the operative system. Both of them are stopped. So this will enable, from the point of view of the console, to see what are these vulnerability on the devices that are managed. So now let's go to another section of the vulnerability, which is the OS patch management. So let's go through security and OS patch management, and we will see all the of the patch that has been released by Microsoft in order to look for the devices waiting to be applied. So here you can see all the devices, all the patch released by Microsoft. You can see here the source the source category and also the severity. We can see that there are at least 3 patches which are critical that are waiting to be installed on these devices under device missing patch. So when selecting one of these options, you can then check that this devices is waiting to be launched or distribute this patch in order to resolve this vulnerability. So as for now, we have covered the overview of MAS360 and the multi-platform. Let's go for the mobile application management.
So for this, we will go through the option apps and go through the catalog where are all my application uploaded and ready to be distributed. MaaS360 App Management simplifies the distribution, updating, and management of private, public, and purchases app by delivering an easy-to-use unified app catalog with full security and operational lifecycle management across all device platforms, smartphone, tablets, and laptop. So you can see under apps, we have different solutions in order to add application. If I go through the option add, you will see that I'm able to deploy iOS applications. Under iOS application, I will see that I have applications that are located in the public store, in the Apple Store, but I can also deploy what we call enterprise app for iOS, which is an IEPA application that has been developed by the customer. I can also deploy the Android applications, and as you can see, this is the same scenario where I can deploy Google Play apps, which are on the Google Play Store. But I can also distribute enterprise for Android application, and also what we call a private app for Android Enterprise when the devices are enrolled as Android Enterprise. And finally, but not least, I can also deploy on Windows applications that are on the Windows Store or a enterprise app for Windows. In this case, you will see that under Windows, I can install also what we call legacy application like .msc file, .exe file, but I can also run scripts like .bat or even if I have a script which is a .reg, I will be able to modify a Windows registry through this application. I can also download on the device documentation, presentation, and any kind of file. So when the application has been uploaded to the catalog, like this one, for example, Google Meet, I just go to the view, and then I will be able to distribute this application. So I just have to click on the distribute, and then I'm able to distribute the application to a user, or I can send the application to any kind of devices. So let's take another example as an application. For example, the second one that appears on the list. This one for education. And here for the same, I just need to do distribution, and I will be able to distribute the application to the device. Last but not least, the mobile the solution offers also a mobile threat management, which is able to detect, analyze, and remediate mobile risk on iOS and Android device, including malware, suspicious system configuration, and compromised device, delivering a new layer of security for enterprise mobility management. As you can see here on my screen, I have defined an alert where I can find devices that has some malware. So just to look at what is the selection criteria for this looking for malware. So I'm trying to detect the devices that has a malware detected equal to yes. So let's go now to the devices. I will take a look to the devices and look for what kind of malware these devices has. This is something that comes out of the box with a solution, and we don't need to deploy any other solution than MaaS360 is embedded within the solution. So we will take a vision of this device, which is an Android device, and go through the option summary and threat management. And under threat management,
you will be checking what is the malware detected on these devices, which is called here. You will see that a malware has been detected. We can also look for any SMS stealer detected or root hider detected on the device. And also, which is more important, because we cover the 3 vectors of analysis on the device, which is the device, the application, and also the network. And we can also take a look to what kind of Wi-Fi has been used by the device. In this case, this is the secure Wi-Fi. So with this demonstration, I have been covering the overview of MaaS360, the multi-platform of the solution, also covering the vulnerability management as we have seen on the Windows devices, and the mobile application management that is able to upload application and then distribute to the device. Thank you very much for your time. Bye-bye. Estás sem som, Miguel. Obrigado, José. E porquê incluir agora o QRadar depois desta apresentação? Porque conseguimos garantir a segurança de uma componente da nossa infraestrutura, que é o componente móvel, mas temos tudo o resto. E temos garantia que, num ponto central, nós conseguimos monitorizar e controlar toda a infraestrutura. E, infelizmente, os dados que nós temos neste momento é que temos dados suficientes, temos muitas aplicações que fazem um ótimo trabalho, mas não temos compreensão, não temos correlação entre todos estes eventos num único sítio. E é aí que entra o QRadar CM. Porque sabemos estatisticamente que os alertas não são investigados, 44% deles temos os alertas legítimos que não são corrigidos porque as equipas não têm tempo para o fazer, e sabemos que quem trabalha nesta área, andar atrás é o desporto mais comum hoje em dia. E quais é que são os pilares de um CM eficaz? Tem que ser uma resposta integrada, porque temos que conseguir perceber quais é que são as ameaças externas, as ameaças internas, tudo o que compreende a nossa infraestrutura, tudo o que é o nosso risco. As investigações automáticas são importantíssimas para nos permitir responder de forma mais célere às ameaças e conseguir recuperar o estado de segurança antes do ataque. Até são de ameaças prioritárias, as equipas são finitas, portanto, nós temos que ter capacidade de priorizar em que é que a equipa se tem que concentrar, em que é que as soluções se têm que concentrar. Isto só é possível se tivermos uma visibilidade completa em toda a infraestrutura, não só dos endpoints, mas também da própria atividade da rede, dos acessos a dados, dos utilizadores. Tudo isto nós temos que ter a capacidade de, num único sítio, analisar a informação e conseguir trabalhar em cima dela. E daí aparece o QRadar, porque há milhões de eventos a acontecer todos os segundos numa infraestrutura média, nem é preciso uma infraestrutura grande. Se tivermos todos os equipamentos a gerar logs, a gerar eventos e a ser acedida mesmo de forma correta, nós vamos ter uma quantidade de informação muito grande para processar. E aí que é importante termos uma ferramenta como o QRadar CM, que ele vai agarrar em todos esses bilhões de eventos, vai correlacioná-los e vai ver exatamente em termos de utilizador, em termos de aplicação, em termos de servidor que o gerou, vai detectar anomalias e vai gerar ofensas a partir daqueles eventos todos. E assim, a nossa equipa, em vez de estar a olhar para os bilhões de eventos que estão a acontecer, vai simplesmente dedicar-se a responder às ofensas que são algo real que está a acontecer. Não vai estar a perder tempo a analisar eventos que podem não representar qualquer perigo para a infraestrutura, e vai conseguir concentrar-se e conseguir resolver os problemas em tempo útil. O Network Insights é uma ferramenta, um add-on para o QRadar, que vai acima das análises dos fluxos de rede. Consegue-nos dizer exatamente qual é que foi a aplicação, qual é que é o utilizador que está a disputar determinado processo. E desta forma conseguimos perceber muito melhor qual é que é o problema, de onde é que ele vem
o que é que está a acontecer exatamente e como é que o podemos parar da melhor forma. E aqui entra a inteligência artificial, porque nós conseguimos gerir a parte dos utilizadores. Nós, com a inteligência artificial e machine learning, vamos estar a criar uma baseline do comportamento normal dos utilizadores, com o User Behavior Analytics. Ele vai nos permitir perceber quando determinado utilizador, que normalmente fazia o seu trabalho das 9 às 5 e nunca fazia acesso a determinadas aplicações, quando ele, num dia qualquer, aceder a uma aplicação que não era suposto, que não é normal, ou aceder de um device não habitual, ou fora daquele horário aquele normalmente trabalhava, vai sair da baseline e vai ser disputado um aviso a dizer, olha, há aqui alguma coisa que não é habitual, que convém ser investigada. E nós, desta forma, conseguimos muito mais facilmente perceber exatamente, mesmo ao nível do utilizador, do comportamento do utilizador, prevenir ataques, porque poderá estar a ser preparado alguma coisa e muitas vezes conseguimos parar o ataque antes mesmo dele acontecer. As equipas são finitas, como eu disse anteriormente, e a capacidade de arranjar técnicos de segurança está a ser cada vez mais difícil. Portanto, uma forma muito rápida de potenciar a nossa própria equipa é delegar no Watson a capacidade de analisar esses eventos e ver, este é um evento, é perigoso, tem que ser resolvido desta forma, e isto está a acontecer em 20 sítios no globo. Portanto, nós conseguimos desta forma, com uma equipa pequena, dar a resposta mesmo àqueles incidentes mais catastróficos, porque vai ter uma capacidade de análise muito superior à que a melhor equipa de analistas de segurança de uma instituição conseguiria ter. Portanto, é um add-on muito, muito importante e vai potenciar muito a equipa interna. A seguir, eu pedi a um cliente nosso, ao Bruno Cipriano, onde nós implementámos o QRadar no passado, para partilhar um bocadinho a sua experiência e em que é que o ajudou esta solução. Chamo-me Bruno Cipriano, trabalho como administrador de sistemas de segurança no Banco BNI. Nesta pequena apresentação, farei um resumo daquilo que é o QRadar para o BNI. Ferramenta esta, totalmente implementada pela SEC, na qual tive o privilégio de acompanhar toda a implementação da mesma. O QRadar surgiu como uma solução para vários problemas que o BNI enfrentava, tais como falta de visibilidade sobre o que se passava na rede, falta de repositório central de incidentes de segurança e muito mais. Com a implementação da mesma, conseguimos elevar os nossos níveis de segurança para melhor responder às ameaças cibernéticas e ter o melhor controle de todos os eventos que ocorrem na nossa infraestrutura. Apresentarei um relatório GDPR que olha para a privacidade e proteção dos dados. Falarei dos dados casos, falarei também dos casos de uso que compõem este relatório. Mostrarei como é feita a análise do utilizador User Behavior Analytics. Nada melhor que dar uma olhada na aplicação. Ok? Temos aqui o nosso painel, que nos dá uma visão geral de toda a infraestrutura. Painéis e é totalmente customizável. A seguir temos a aba ofensa. Temos aqui a aba das ofensas, na qual elas podem ser filtradas por categoria, origem, destino e rede. Temos aqui mais abaixo, temos a parte das regras. Dizer que as regras, vou mostrar aqui. Dizer que as regras, basicamente, é a correlação de eventos ou fluxos de evento que despoletam possíveis anomalias. Basicamente, as regras executam testes em eventos, fluxos ou ofensas.
E se todas as condições de um teste forem positivas, a regra gera uma resposta. Como podem ver, temos aqui inúmeras regras para cada situação. De modo a ter melhor organização, definimos elas por grupos. Okay. Esta basicamente controla todos os utilizadores que acedem à nossa VPN. Essa faz o controle de todos os acessos dos super utilizadores, conteúdo apagado, cópia de grande volume de dados, várias tentativas falhadas de aceder a um determinado ficheiro, aceito suspeito seguido de exfiltração, ok? Comando executados. Vou mostrar aqui vou fazer uma pequena apresentação das regras que basicamente eu utilizo, ok? Basicamente são essas regras, essas são as regras do meu dia a dia. As mesmas coletam vários e-mails atendendo conforme eu disse anteriormente, basta que uma ação seja positiva e ele vai gerando logo um alerta. E aqui temos várias, temos para auditoria do Windows, controle dos super utilizadores, sinais de ataque cibernéticos, quando alguém termina o acesso do VPN, faço a monitorização dos consultores, monitoro todas as atividades dos super utilizadores, excessivas falhas de login, controle dos administradores do sistema, controle de quem acessa a VPN, comportamento estranho nos e-mails, comando executado nas tabelas dos SQLs, por aí. Cópia de grande volume de dados, conteúdo apagado nos files. Essas são as regras do dia a dia. As mesmas são criadas de acordo à necessidade digamos assim, da própria instituição. Recebe uma solicitação de uma determinada direção, queremos ter o controle de quem executa uma determinada ação, então eu venho para aqui para o radar, atendendo ao evento e faço logo um match, faço uma busca aqui nas atividades de log. Temos aqui uma visão global de todos os eventos que ocorrem nos devices da instituição. Ok? Tenho uma visão geral de todos os logs, passa tudo por aqui, tanto ativos de sistema como ativos de networking. Podem ver. Esta aba mostra as atividades de log de toda a infraestrutura em tempo real. Aqui, a posterior, em seguida temos a atividade de rede. Ok. Temos aqui o fluxo da rede. A seguir, temos os ativos. Aqui a parte da administração, User Analytics, mais adiante eu falarei um pouco sobre esse ponto. E temos aqui uma parte que é muito interessante, que é a parte dos relatórios. Ok, aqui é a parte dos relatórios. Podem ver, nós temos vários relatórios de teste de intrusão, monitoração das bases de dados e por aí. Como já tivera dito, iria mostrar basicamente a estrutura de um relatório GDPR. Temos aqui um relatório GDPR. Este relatório permite-nos identificar todos os utilizadores que fizeram login em servidores esses que podem conter dados privados. Temos a aba User Analytics.
Esta mesma aba nos permite fazer uma análise de um determinado usuário. Ela analisa a atividade de um determinado usuário para detectar insiders maliciosos e determinar se as credenciais de um usuário foram comprometidas. Temos aqui um exemplo prático. Ok? Fazendo uma análise aqui do utilizador U0800, dá para ver que esse utilizador, conseguimos identificar que o utilizador teve um excesso de falhas de login. Sim. Conseguimos identificar, visualizar os endereços de origem, o endereço de destino, a rede, o status, a relevância, a credibilidade, a gravidade e o tipo de ofensa, contagem de fluxo, nexo, duração e atribuição. Credibilidade. Também o tipo de ofensa, contagem de eventos, fluxos, início, duração e atribuição. E mais abaixo temos mais detalhes, acho que isso é para uma análise ainda mais profunda. Okay. Voltando aqui nas regras, existem duas regras que são de extrema importância, que vão de acordo ao aviso 8 do BNA. Ok, vou voltar aqui para as regras. Há duas regras muito importantes que eu queria mesmo frisar, que vão de acordo ao aviso 8 do Banco Central. Deixa-me fazer uma pesquisa para ser um pouco mais. Ok. Mostrar a estrutura dos alertas gerados pelo Key Radar. Neste caso, temos aqui um alerta que é bastante importante, que é a cópia de grande volume de dados. Okay. Este alerta nos permite identificar quando um determinado utilizador tenta extrair informações do banco para o exterior. Okay. A regra está montada da seguinte forma: ele só valida se o tamanho da informação for maior, tiver um tamanho acima dos 30 megabytes. Caso o utilizador tentar exportar um ficheiro com mais de 30 bytes fora da nossa rede, ele gera logo um alerta. Temos aqui vários alertas desse tipo. Conseguimos identificar qual é a máquina que efetuou a ação e o destino. Okay. Outra regra também que nós recebemos diariamente, outros alertas também que é de extrema importância, tem a ver com os sinais de ataque, são os relativos aos testes de intrusão. Ok. Aqui identificamos o nome do evento que ele tentou fazer vários scans, é algo malicioso, e aí a equipa reúne para analisar a criticidade do alerta. Sinais de ataques. Ok. Analisamos sempre qual é o endereço que está a gerar o endereço de origem e o destino. Ok. É tudo. Eu dou por encerrada essa pequena apresentação. Até já. Bom, eu espero que tenha ficado claro o que é que as duas aplicações fazem, quais é que são as mais-valias para as instituições. De qualquer maneira, nós estamos disponíveis para qualquer questão. E agora vou passar a palavra ao meu colega José Nunes. Muito obrigado, Miguel. Bom, obrigado a todos os que têm estado neste evento, neste webinar, por esta hora que passaram connosco. Eu detetei aqui 3 perguntas que nos vêm via chat e, portanto, vamos responder a essas 3 perguntas. Estejam atentos à questão do desafio que vamos lançar no chat. A primeira pergunta é para o Rui. Rui, portanto, liguei o microfone, que é para ti, e tem a ver com Cloud Pak for Automation, e penso que a confusão será por causa de dizer cloud, se suporta
meu ambiente on-prem? Rui, explica-nos lá. É uma boa pergunta, sim, é verdade. Ora bem, Cloud para a IBM é, antes de mais, uma visão híbrida, em que pretende fornecer a mesma experiência de utilização e agilidade, não importa onde esteja o ambiente. E, efetivamente, a plataforma pode funcionar em on-prem ou em qualquer cloud, entenda-se, desde que obedeça a standards. E o standard, neste momento, na IBM é cada vez mais a plataforma assente em containerização e assente em stack Red. Por isso, o Cloudback é, por um lado, plataforma também pode ser deployed on-prem e, no limite, o Cloudback pode ser veículo para que uma das soluções verticais que inclui o Cloudback possa ser usada como solução vertical e, no limite, em modelo standalone. Mas a palavra cloud é porque a IBM tem uma visão bastante lata e muito vasta daquilo que é o cloud. Obrigado, Rui. Bom, temos uma segunda pergunta. A segunda pergunta é para a Rafaela. Rafaela, falaste de processo, automação, a utilização de todas estas ferramentas da IBM para automatizar. O que nos pedem aqui é se podias dar exemplo, e se calhar pela sua prioridade, de processos bancários, processos de bancos que beneficiem com esta automação. Som, Rafaela. Estás bem, mas não te ouvimos. Ok. Obrigada pela questão. Sim, de facto, existem vários exemplos que podem ser identificados, independentemente depois da operativa das instituições poder ter certas nuances, mas a verdade é que alguns procedimentos são bastante uniformizados e, portanto, podem ser identificados tanto processos que estão na esfera da interface com o cliente, como processos internos do próprio banco, ok? E, portanto, posso dar aqui indicação de alguns, desde o processamento de reclamações, reconciliação de contas, extração de dados de suporte, por exemplo, para análises ao risco de branqueamento de capitais, que tipicamente são tarefas que acabam por ser muito demorosas, devido também uma boa parte do tempo ser a recolha de dados de vários sistemas, o onboarding de clientes e também de colaboradores, como até o próprio Rui Santos demonstrou, preparação de demonstrações financeiras, processamento de salários, que são também tarefas que ocorrem com grande volume e que são muito repetitivas, e entre muitos outros. Na realidade, eu diria quase mais que com a evolução atual das soluções de automação, mais do que a questão de que processos podem beneficiar da automação, podemos fazer mais a questão de que processos deverei priorizar por me proporcionarem um benefício superior. E acho que é essa a mensagem que importa reter. Obrigada. Obrigado, Rafael. Bom, última pergunta para o Miguel, no âmbito da segurança. Também falaste muito de cloud, Miguel, e daí talvez a dúvida. Como é que o MAS 360 integra com uma infraestrutura corporativa já existente? Bom, o IBM MAS 360 é uma solução cloud. Portanto, tem uma componente que é o IBM MAS 360 Cloud Expander, que vai ser instalado no ambiente do cliente e vai permitir, assim, desta forma, a integração direta, quer do diretório corporativo da instituição, como no próprio ambiente de e-mail. Portanto, isto vai desde o Active Directory e LDAP para o diretório corporativo, ao Microsoft Exchange, o Office 365, Lodge, até o Gmail. Isto é extensível até às autoridades de certificação, para permitir a extensão do reconhecimento dos certificados. Portanto, é através desta ferramenta do IBM MAS 360 Cloud Extender que é feita essa ligação e é instalado mesmo no ambiente do cliente. Okay. Obrigado. Ok, obrigado, Miguel. Bom, então vou dar portanto, por fechada este webinar. Passo só uma palavra também ao Pedro, para se poder despedir de quem esteve aqui connosco este tempo. Muito obrigado a todos. Pedro, passo-te a palavra também para fazeres um fecho. Muito obrigado, José. Eu acho que acabamos por conseguir dar cobertura aos temas mais quentes do momento, desde a automação à segurança, aos processos, à digitalização, à cloud. No fundo, dizer que estamos disponíveis com a ASECO e para os seus clientes em tudo o que precisarem de suporte para desenvolver estas novas oportunidades que queremos criar com vocês. Resto, bom dia e muito obrigado. Obrigado.